Vamos lá ler. Não adianta, pode tirar sarro do meu cabelo que eu não tô nem aí, tá? Vou continuar grande. Não tenho onde cortar, vou fazer o quê? Tem quarentena. Não tem onde cortar. Eu, hein? Tudo bem. Fala, meus queridos! Vamos lá para mais um vídeo do Oxente English, canal esse, como eu sempre falo, criado com muito carinho para ajudar vocês nos seus estudos. Quem tem acompanhado nosso canal tem percebido que estamos fazendo uma verdadeira viagem no tempo. Falando sobre metodologias, abordagens, métodos, ou seja, como as línguas eram aprendidas ao longo dos séculos. Vimos o primeiro método, considerado o método clássico, ou método de gramática e tradução, que apesar de ter morrido, ou pelo menos não ser usado mais literalmente como ele era nas bases, os princípios anteriores, deixou um legado importante, entre eles a leitura, a importância da leitura, bem como a tradução, que é muito criticada pelos métodos modernos, mas, ao meu ver, a tradução usada na quantidade certa e no momento certo, ela é sim um aliado dos estudos de inglês. Vimos depois o método direto, que veio logo em seguida, que também deixou um legado extremamente importante, que foram, na verdade, o uso do inglês, né, o tempo inteiro em sala de aula, ou seja, o uso do idioma, né, que você quer aprender o tempo inteiro em sala de aula. 2, as revisões constantes desse idioma. E o número 3, que é um pouquinho polêmico, era a tentativa de fazer com que o aluno não pensasse na sua língua mãe. A gente até já fez um vídeo sobre isso. Né? Isso ainda é muito questionado pelos estudiosos, não se sabe 100% se realmente o aluno, mesmo em níveis mais altos, ele tem essa capacidade de poder pensar no outro idioma. Não vamos entrar nesse mérito aqui, com relação à tradução e... Volta. Não vamos entrar nesse mérito, Ai, meu Deus do céu, vamos lá, as quarentena tá deixando qualquer um doido, viu? Mas enfim, vamos que vamos. Não vamos entrar aqui nesse mérito, né, se realmente é possível pensar ou não pensar na língua estrangeira, né? Um dia teremos essa resposta da ciência, né, dos linguistas e tudo mais. Mas hoje entraremos num método muito interessante que deixou um legado gigantesco para o aprendizado de idiomas, que é o método audiolingual, ou, como nós professores chamamos, audiolingual, ou o método da guerra. Da guerra? Calma. Não é o que vocês estão pensando, não. É um método que foi utilizado na guerra e vamos explicar o porquê, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de dar o seu like, clicar aqui para receber todas as nossas notificações, nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, bem como no nosso site www.oxenteenglish.com.br e também estou disponibilizando o meu número de WhatsApp 11 981 25 0987. Vamos lá? Então vamos lá conhecer esse método audiolingual, ou em inglês, audiolingual. Um dos métodos mais famosos do mundo. O método audiolingual surgiu na Segunda Guerra Mundial devido à necessidade dos soldados americanos aprenderem a língua de seus aliados e de seus inimigos. Esse método tem por foco na oralidade e foi altamente influenciado pelo behaviorismo de Skinner, pois dava ênfase à repetição, ao esforço, à memorização, sendo que o professor era o modelo a ser seguido. O professor fornecia ao aluno uma grande quantidade de atividades orais com foco na conversação e na pronúncia, através de drills, exercícios de repetição oral de frases ou pequenos diálogos, geralmente previamente memorizado pelos alunos. O aluno, por sua vez, não desenvolvia muito a escrita, uma vez que deveria desenvolver a oralidade. Também devia formar um conjunto de hábitos, aprendia a língua e não sobre a língua, ou seja, apesar de aprender estruturas gramaticais, pouco sabia da gramática. Devia imitar os falantes nativos, perceber que as línguas são diferentes. Apesar de muito antigo, muitas escolas de idiomas atuais ainda utilizam esse método audiolingual. Um pouco mais sobre o método e as aulas. O método audiolingual é um dos diversos métodos existentes para o ensino de língua estrangeira, cujo objetivo é levar o aprendiz a comunicar-se na língua em estudo através do condicionamento e da formação de novos hábitos linguísticos. Uma das premissas básicas do método é que, primeiro, o aluno deve exercitar as habilidades orais, ouvir e falar, e só posteriormente, em uma segunda fase, as habilidades escritas, ler e escrever. Isso porque o aprendiz só pode ser exposto à escrita quando os padrões da língua oral já estiverem internalizados e automatizados.
A maior ênfase é nas estruturas linguísticas, que são apresentadas em ordem de complexidade, cuja aprendizagem se dá por repetição e imitação. No nível elementar, o vocabulário é limitado e controlado para evitar a ocorrência de erros. Esse método baseia-se na teoria behaviorista ou comportamental, estímulo-resposta, e como tal, o erro é um reforço negativo a ser evitado. Numa típica lição audiolingual, um diálogo é apresentado, frase a frase. Os alunos as repetem individualmente e em coro, até que o diálogo seja memorizado. As amostras de linguagem são cuidadosamente escolhidas, sendo dada preferência a áudios gravados por falantes nativos, pois a amostra deve ser perfeita. A pronúncia nativa é exaltada e buscada a todo custo. Recortes do diálogo são selecionados como modelos para exercícios de repetição e substituição, chamado drills. Não há momento de reflexão sobre gramática, pois se acredita que nesse método o aprendiz aprende por indução e pela repetição, e não por análises e explicações gramaticais. A vantagem normalmente associada com o uso desse método é a aprendizagem acelerada, comprovada com o uso nas Forças Armadas Americanas da Segunda Guerra Mundial, para o ensino de línguas europeias aos soldados que partiam para as frentes de batalha. No método audiolingual, o professor fala somente a língua que está sendo aprendida e espera dos alunos que aprendam os padrões através da repetição mecânica. Laboratórios de idiomas têm um papel importante na metodologia. Os alunos devem se sentar em cabines e constantemente ouvir e repetir, além de gravar suas vozes e ouvi-las. Skinner, História e Guerra. O método audiolingual foi fortemente influenciado pela teoria behaviorista do psicólogo Skinner, que dizia que os seres humanos podem ser treinados com um sistema de reforço. Assim, quando a criança pequena diz para cima e ela é levantada, ela se lembrará da experiência e do seu entendimento do mundo, irá se aprofundar, de forma que ela estará mais propensa a utilizar a palavra de forma correta no futuro. O exército precisava de um número considerável de intérpretes, assistentes para as salas de códigos e tradutores. Charles Fries, um linguista estruturalista e diretor do primeiro Instituto de Inglês, desenvolveu um método que usava treinamento intensivo com frases padrões básicas. O linguista afirmava que a tarefa do aluno era formada por esses padrões básicos. Os padrões requerem treinamento, treinamento e mais treinamento, e tão somente um vocabulário suficiente para os treinamentos. Muitos soldados foram treinados intensivamente em um curto espaço de tempo com um alto índice de aproveitamento. Depois da guerra, com medo de ser deixado de fora dos avanços científicos, particularmente quando a Rússia lançou satélites no espaço, o governo dos Estados Unidos decidiu que seus cidadãos precisavam aprender mais idiomas estrangeiros e investiu dinheiro com a Lei Nacional de Defesa da Educação, a National Defense Education Act. Especialistas de ensino de línguas combinaram a linguística estruturalista de Fries com os princípios da psicologia do behaviorista e, voilà, nasceu o método audiolingual. Legado do método audiolingual. Para alguém que nasceu depois dos anos 80, esse tipo de método para aprendizado de idiomas parece fazer parte do século passado. Na verdade, a primeira vez que o método audiolingual foi atacado foi em 1959, quando Noam Chomsky disse que a teoria behaviorista de Skinner era uma grave ilusão. Behaviorismo ou comportamentalismo caiu em desuso, novos métodos cognitivos e comunicativos para a aprendizagem de idiomas foram adotados e assim o método audiolingual começou a ser desacreditada nos anos 70. Na verdade, relatos sobre a morte do método do exército são bastante exagerados. É bem verdade que ele não forma o núcleo do que é ensinado na sala de aula nos dias de hoje, mas sem dúvida seus princípios e dogmas ainda se encontram presentes. A ideia de que os alunos devem ser ensinados no idioma que estão aprendendo e não na sua língua materna nunca nos deixou. Métodos de imersão e comunicação fazem isso também. O ensino do inglês como segundo idioma de aquisição é feito com base nesse princípio, não somente de uma perspectiva pedagógica, mas também por pura praticidade. O laboratório de idiomas pode parecer um pouco diferente atualmente com computadores, ao invés de gravadores ou fitas cassetes, mas ele ainda está lá. Ao passar por salas de aulas de idiomas estrangeiros, haverá uma grande chance de que, em algum ponto da lição, apareça um exercício de treinamento ou condicionamento. O estilo e o objetivo podem ser diferentes. Eles são frequentemente utilizados para trabalhar a pronúncia e não a gramática, mas isso ainda é um legado direto do método do Exército. Que tal vermos partes de uma aula prática utilizando esse método? Good morning, class.
morning. How are you? Fine, thanks. How are you? Fine, thanks. Good. I'm happy to hear that. Today's lesson is going to be about two people, about a salesman, a special kind of a salesman. Now, you know what a salesman is. That's a person who sells something to somebody else, a salesman. We're going to, today the salesman is a vacuum cleaner salesman, and the other person, here's the vacuum cleaner salesman, and let me write that. The other person is a woman, or we could call her a housewife. So now, I want you to just listen and watch what I do. Listen carefully, watch what I do, and try to understand. Ring, 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 ring. Now, the woman. Hello? Hello, madam. Would you like to have the cleanest house in town? Yes, of course I would. Then, madam, you need the amazing Hoover vacuum cleaner. No, I don't. Salesman. What? Why not? Because my husband does the cleaning in our house. And the woman says, because my husband does the cleaning in our house. Because my husband does the cleaning in our house. In our house. In our house. The cleaning in our house. The cleaning in our house. My husband does the cleaning in our house. My husband does the cleaning in our house. Because my husband does the cleaning in our house. Because my husband does the cleaning in our house. This group here, please. Just this group. Because my husband does the cleaning in our house. Because my husband does. Okay, use the gestures. See? What? What? Why not? What? Why not? Try it with your hands. Use your hands. What? Why not? Yeah, what? Why not? And your shoulders. See my shoulders? Why not? What? Why not? Okay, everybody together. What? Why not? What? Why not? Okay. And the what? Bem, gente, vamos voltar aqui pro nosso vídeo, nosso finalzinho do nosso vídeo. Não posso negar que eu sou um fã do Audiolingo, deixou um legado gigantesco até hoje. Todos nós, professores, usamos, mesmo utilizando outros métodos, outras metodologias, outras abordagens, usamos princípios do Audiolingo, que são, por exemplo, repetições. A gente tem uma tendência a fazer com que o aluno repita várias vezes. Realmente a pronúncia é bem verdade, mas mesmo exercícios mecânicos repetitivos, ou seja, o aluno fazer vários exercícios, poder internalizar aquela estrutura, isso é bem legal no método Audiolingo. Uma outra coisa também que ele começa a despertar a consciência do aluno no seu autoaprendizado. No momento que você pede para o aluno gravar a própria voz e se escutar, você está fazendo com que eles percebam o seu próprio inglês. Isso é bem legal no método Audiolingo. E o terceiro, que é usar a língua que você quer aprender como ferramenta do aprendizado. Ou seja, se você quiser aprender inglês, você vai ter aulas em inglês. Se você quiser aprender francês, você vai ter aulas em francês. Tá bom? É isso, um beijo e ficamos até a próxima. Tchau, gente!